Bom, pessoal, a gente segue, né, dando continuidade à nossa análise da prova do TJ Rio, tá? Aqui é a professora Júlia Andrade. A gente fez um comentário no bloco anterior sobre as questões 1, 2, 3, agora vamos seguir para a questão de número 4. Bom, questão 4 é uma questão clássica da FGV, em que ela diz assim: observando os pares, né, como empolgado, escrivão, ancestrais lusitanos, políticas públicas, podemos constatar no emprego dos adjetivos, né, que formam esses pares, empolgado, tá vendo? Para escrivão, ancestrais lusitanos, que é um adjetivo pátrio, seria lusitanos, políticas públicas dando tipo de política. Ele diz o seguinte, que a gente pode observar que todos os elementos dessa classe, tá, da forma como está orientado aqui, na verdade, gente, é o par, certo? Ele quer saber do par. Sempre a FGV faz assim, ela postula uma classe, mas se ela joga o par é para você considerar o que está no par. Que a gente pode considerar o quê? Que a gente pode trocar a posição desses elementos com substantivo? Nem sempre dá para trocar. Por exemplo, empolgado, escrivão, tudo bem, escrivão empolgado. Mas políticas públicas, políticas, já não tem essa construção, entendeu? Na nossa língua. A gente tem políticas públicas, políticas privadas. Mas públicas, políticas a gente não tem. Modificam o sentido quando antepostos? Ora, se eu não posso antepor o último elemento, então não tem como eu falar sobre modificação de sentido, tá bom? Simplesmente porque eu não posso antepor. C. Apresentam variação de grau? Não, gente. A variação de grau, né, por exemplo, ocorre quando você, por exemplo, usa uma formação de, vamos dizer assim, de grau superlativo, por exemplo, empolgadíssimo. Então, você eleva o grau da palavra. A gente não tem isso, tá? Indicam opinião do enunciador? Bom, empolgado e empolgado escrivão, sim. Ancestrais lusitanos, nem tanto, porque ancestrais eu posso remeter àquela ideia daquilo que vem antes, tá? Da própria antiguidade mesmo do termo, ok? E políticas públicas não tem opinião, é um nome, políticas públicas, é um tipo de política, então não tenho isso. Referem-se a termos de função substantiva? Sim. Sabe por quê? Se eu observar o conjunto, esses pares simbolizam termos de função substantiva? Sim. Empolgado escrivão é quem? O caminha. Concorda? Seria o caminho. Os ancestrais lusitanos a que o texto se refere, né, seriam os portugueses do descobrimento, tá? Então, seriam os portugueses da era do descobrimento. E políticas públicas nada mais se remete a quê? Às ações do governo, tá? Ações do governo. Portanto, eles se remetem a elementos nominais, elementos com função substantiva, porque são nomes portugueses, caminho, ações do governo. Letra E, 4, letra E, exercício muito sofisticado, é um clássico da FGV e tem a ver com o assunto coesão, tá? Que trabalha com esses elementos. Bom, vamos para mais um. Questão 5. Diz a questão 5. No segmento, as águas da nova colônia eram não só muitas, mas infindas. Há uma adição de dois elementos, ó. Não só muitas, né? Elas eram não só muitas, mas infindas, certo? Quer dizer, elas não eram só muitas, elas eram também infindas. Então, há uma adição de dois termos, certo? Muitas e infindas. Ó, mas, se elas eram infindas, e eram muitas. Esse mesmo tipo morfossintático de adição, primeiro falou em morfossintaxe. Então, ele está trabalhando o quê? Vamos pegar a base primeiro morfológica. Ao falar que elas eram muitas, olha, nós temos o verbo ser aqui, e normalmente depois do verbo ser, você tem uma predicação, que é uma abordagem de qualidade, tá, gente? Então, esse muitas, que poderia ser, por exemplo, um pronome indefinido, ele tem um comportamento de adjetivo. Por quê? Porque no campo da morfossintaxe, no campo da sintaxe, ele funciona como um predicativo. E como o predicativo é uma qualidade, a base é adjetiva. Tá vendo o verbo ser aqui, ó? Tá? Elas eram não só muitas, mas infindas. Então, quer dizer, ele está somando um adjetivo a outro adjetivo.
tá? Ó, que é infindas, né? Querendo dizer infinitas. Então, é uma adição de dois termos. Se você observar o muitas para o infindas, essa adjetivação, ela tem uma semelhança que nós chamamos de... Ela tem uma construção sinonímica. Não é sinônimo, é sinonímico. Ou seja, aquilo cujo sentido se aproxima, né, do outro. Muitas e infindas é um sentido que se aproxima, não é o mesmo, mas se aproxima. Se a gente observar todas, e eu vou começar da letra E explicando a você, porque a resposta é a letra A. Concordo com a banca, é um exercício clássico da banca também, observar os chamados recursos, né, linguísticos. Então vamos lá. Letra E. Ele fala assim, políticas públicas direcionadas à preservação e ao bom uso. Então você olha preservação e bom uso, ó, e bom e preservação. E aí quer dizer, na verdade relacionadas à preservação e ao bom uso. Aí você pensa assim, mas preservação e bom uso, Júnior, também são elementos que se somam por qualidade sinonímica. Eu pensei que fosse esse. Você acertou metade da interpretação. Porém, preservação é um substantivo. E o núcleo uso é substantivo, acompanhado por um adjetivo. Então você pode ver que a composição morfossintática não é a mesma da de cima. A origem de classes não é a mesma, tá certo? Então é por isso que vai desempatar. Porque se não fosse isso daí, se não fosse a letra A, seria a letra E a resposta, tá, pessoal? É o chamado melhor recurso. Se não fosse a letra A, seria a letra E. Letra D. E também na timidez de políticas públicas. Você pode ver que o E também só traz o segundo elemento da soma. Cadê o primeiro? Cadê o anterior ao E? Não tem. Então aqui você não tem soma. Simplesmente assim. Essa adição não existe. Desperdício explícito nas cidades e no campo. O que é isso? Na cidade e no campo, adjunta adverbial, soma de adjunta adverbiais diferentes. Indicam circunstância, mas uma circunstância diferente da outra. B. Esbanjamento do precioso líquido e do mito. Quer dizer, ó, precioso líquido e mito. Líquido e mito. É uma soma de adjetivos. Uma soma de substantivos. Mas que substantivos? Gente, de significado próximo nenhum, tá? Líquido e mito são significados completamente diferentes, não tem nada a ver com sinonímia. Então, fez muito bem a banca ao optar pela letra A. Arraigada e onipresente. Quer dizer, arraigada é adjetivo, que se soma ao adjetivo onipresente. As duas têm aproximação por sinonímia? Sim. Arraigada, que está preso a. Onipresente, que está todo dentro de, certo? Marca uma presença única, todo dentro de, certo? Dentro de um só corpo. Então, arraigado, onipresente, acabou. Letra A. São adjetivos e são somados por sinonímia. Igual de cima, muitas e infindas, adjetivos somados por sinonímias. Tranquilo? Portanto, se não fosse a letra A, seria a letra E, porque você tem aqui o recurso de sinonímia, porém a classe é diferente, o núcleo é substantivo, uso e preservação. Tá bom? E mesmo assim, eu só achei sinonímia por conta da palavra bom uso, que aí remete à ideia de preservação. Ok? Então, questão 5, letra A, concordo com a banca. Questão 6, diz a banca. Sobre o emprego do vocábulo mal, outra questão muito bem formulada. Vamos lá. Sobre o emprego do vocábulo mal, nesse pensamento pode-se afirmar que... Então, vamos primeiro, antes a uma teoria sobre isso daí, que é o seguinte, ó, vou passar aqui, vou pular os meus slides para eu explicar. Sobre o vocábulo mal. Ora, gente, o que a gente tem sobre o vocábulo mal? É o seguinte, mal com L é o contrário de bem. Essas duas palavras são advérbios, tá? São advérbios. Não são adjetivos. Mal com U é o contrário de bom. Bom e mal com U são adjetivos. Tá bom? Ora, agora preste muita atenção. O que são advérbios? Então vamos lá. Advérbios. Ora, gente, advérbios são palavras que
modificam ou intensificam. São palavras que modificam ou intensificam. O que, pessoal? São modificadores de verbos, são modificadores ou intensificadores de adjetivos e são modificadores ou intensificadores de advérbios. Aí, por isso que eu falei que foi uma prova difícil, porque você tem que partir do que você sabe para que você possa escolher a melhor resposta, tá? E a banca apostou tudo, apostou aspecto semântico, aspecto gramatical, mandou ver em tudo, que a qualidade da FGV é isso mesmo. Ora, então você guardou advérbios, são palavras que modificam verbos, adjetivos e outros advérbios também. Então vamos lá para a questão que nós estávamos resolvendo. Então, atenção. Seguinte. Questão de número 6. Essas palavras, olha só o que acontece no discurso do Milor Fernandes. Ele diz: beber é mal, mas é muito bom. Beber é mal, mas é muito bom, tá? Se você observou bem, com muita tranquilidade aqui, ele usou o advérbio e usou depois o adjetivo. Então, usou advérbio e usou adjetivo. Ora, gente, Milor é um escritor, ele tem licença poética para fazer isso. Mas isso daí é uma improbabilidade no português dentro do assunto paralelismo, que não permite que você possa trabalhar com estruturas diferentes, vamos dizer assim, em coordenação, conforme nós temos aqui, ó, beber é mal, coordeno com essa frase aqui, mas é muito bom. O que ele está fazendo? Por que mal aqui é um advérbio? Ora, gente, se você observar, esse mal, né, tem logo depois dele, você tem duas ações verbais, é o verbo aqui nominal, o beber, né, está até nominalizado, e tem o próprio verbo ser. Então ele faz um jogo com essas palavras, ele usa o advérbio numa situação permitida, mas que na soma seria uma situação pouco provável. Então ele está jogando com essa palavra, tá? Mal com L não é o contrário de bom, você já sabe disso. Então vamos lá. Sobre o emprego do vocábulo mal nesse pensamento, pode-se afirmar que se opõe semanticamente a bom. Ora, gente, na verdade, o mal com L se opõe semanticamente a bem. Mas se você quiser entrar com recurso, porque, como a banca perguntou semanticamente, não perguntou morfossintaticamente, porque morfossintaticamente não há oposição com bom. Mal com L se opõe a bem, tá certo? Mas semanticamente, nessa construção, o que é semântica? É o entendimento. Nessa construção eu tenho de fato a conjunção mas e me permite entender a letra A. Então, se você quiser entrar com recurso e afirmar que o problema da banca foi ter colocado o aspecto semanticamente, o que te induz a pensar na frase e não na categoria gramatical, você pode usar esses termos, tá? O que induz a pensar na frase e não na categoria gramatical, você estará munido de condições de pedir recurso para essa questão, tá bom? Estou sendo bem justa, tá? Eu sei que o recurso às vezes atrapalha uns no concurso e ajuda outros. Eu estou sendo justa. A gente tem alunos de todos os tipos, né? Alunos que acertaram, alunos que são bons em português e erram por indução da banca. Então, cabe essa construção de recurso, tá? Porque haveria oposição se fosse morfológica ou sintaticamente, não haveria essa oposição. Porque morfologicamente, mal com L, morfologicamente, classe de palavras, mal com L se opõe a bem. Mal com L se opõe a bem. Morfologicamente, categoria gramatical. Sintaticamente também, porque você tem que construir na sintaxe frases, sentenças em paralelo. Você não pode usar o advérbio e depois fazer uma coordenação com o adjetivo. Sintaticamente isso é impossível, tá? Mas o poeta pode usar isso para efeito semântico. E aí há realmente uma oposição. Eu concordo se você marcou essa daí, tá bom? Mas entendo a resposta da banca que foi outra, tá? Que foi a letra E, composição de um jogo humorístico com a palavra bom. Se eu estivesse na prova, eu marcaria a letra E. Mas o que acontece? O professor ele vai por uma sofisticação de interpretação. Mas vocês não são obrigados a saber isso, tá certo? Então, de modo algum. Caso D, vou começar pela D, minha análise, para tirar as demais.
Eu tenho aqui, ele exemplifica um caso de derivação imprópria? Não, por que não? Porque o advérbio, na verdade, ele acompanha o verbo, então não tem assim uma derivação imprópria. O que é derivação imprópria, Júnior? É quando a palavra muda sua categoria gramatical. Né? Eu tenho a palavra não. Não, por exemplo, é um advérbio. Quando eu falo recebi um não, que me deixou insatisfeito, recebi um não, esse não virou substantivo. Então eu tive o quê? Um mecanismo de derivação imprópria, porque ele era advérbio e se tornou substantivo, tá bom? Então aqui eu tô indo rapidinho, gente, porque eu só tô comentando prova, tá? Em aula, isso é mais devagar. Está grafado erradamente? Não, eu não posso falar que o Milor errou, porque ele é poeta, ele tem licença para isso, tá bom? Pertence à mesma classe gramatical de bom? Não, mal com L não. Mal com L é advérbio. Portanto, a resposta correta é a letra E. Realmente é um jogo humorístico e o poeta tem consciência de que está fazendo esse jogo, tá? Mas se você quiser entrar com recurso para marcar a letra A, está aí munido de provas, pode fazer esse ingresso, ok? A gente segue no próximo bloco fazendo as demais questões dessa prova.